Graça e paz, meu nome é Érica Laine e vamos iniciar hoje a leitura do livro Olhe para Jesus, de Douglas Gonçalves. Vamos iniciar lendo a introdução. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. João 1,14. A Bíblia é um livro cheio de relatos de milagres. Logo, na primeira página, nos deparamos com o Criador falando e tudo veio a existir. Algumas páginas à frente, lemos sobre esse mesmo Deus curando uma mulher chamada Sara, estéril de 90 anos, e fazendo-a engravidar. Seguindo algumas páginas adiante, ele fez as águas de um rio se transformarem em sangue. Avançando ainda mais, vemos o mar vermelho sendo aberto e milhões de pessoas passando pela terra seca. Depois lemos sobre o pão que caiu do céu todos os dias para alimentar um povo que andava pelo deserto. Observe que esses relatos estão nos 2 primeiros livros da Bíblia, uma coleção de 76. Milagres grandiosos estão descritos nas Escrituras. Mas, sem dúvida nenhuma, o versículo da abertura da Bíblia relata a maior manifestação sobrenatural já registrada na história. Sim, o que lemos em João 1,14 é o milagre mais inimaginável do que a própria criação. João está afirmando que o Criador do universo entrou na história, da qual ele próprio é o autor. Ele se revestiu de carne e sangue e nasceu como homem. Caro leitor, eu acredito que nós ainda não acessamos a dimensão do que essa afirmação do apóstolo expressa. Nós estamos lendo que aquele que disse, haja luz, aquele que criou cada planta, cada planeta, cada estrela e cada criatura do mar, havia tomado a forma de homem e, como tal, nascera de uma mulher. Depois de 9 meses de gestação e de uma virgem que morava em uma vila pobre e improvável de Israel, aquele que sustenta o universo e governa sobre todas as coisas veio ao mundo na vulnerabilidade de um bebê e precisou ser alimentado, limpo, sustentado por alguém que era obra de suas mãos. Aquele que projetou as pernas teve que aprender a andar. Aquele que confundiu as línguas em Betel teve que aprender a falar. Ele nasceu, cresceu, passou por tudo o que passamos, mas sem pecar. E a pergunta que fazemos é, por quê? A resposta é simples. Ele veio para nos salvar do mal e da maldição da morte. Será que Jesus não poderia simplesmente ter descido do céu, já na forma humana, aos 30 anos, anunciado o reino e morrido na cruz para redimir os nossos pecados? Por que passar por todo o processo de nascer e viver entre nós por tanto tempo? O próprio João responde essa pergunta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. O objetivo da encarnação era nos salvar, mas a salvação vai além do perdão dos nossos pecados. Jesus cancelou o nosso escrito de dívida para com Deus, rasgando-o na cruz. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A nossa salvação, no entanto, precisa continuar sendo desenvolvida dia a dia, enquanto aprendemos a viver como filhos de Deus nessa era. Até que um dia a obra da redenção será plena em nós, pois seremos glorificados por meio da ressurreição e então seremos semelhantes a Ele. Romanos 8:29. O objetivo da vida do cristão é tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. Mas afinal, como é possível tornar-se semelhante a Ele? A resposta para essa pergunta é ao mesmo tempo simples e poderosa, olhando para Jesus. Nas palavras do apóstolo João, olhando para a glória do Filho de Deus, 1 João 3,2. Diante disso, precisamos responder a outra pergunta. Mas o que é essa glória? Nos 4 evangelhos podemos ler vários relatos de atos sobrenaturais da vida de Jesus, mas existe um grande milagre que passa despercebido para muitos de nós. Como o Deus Criador do universo viveu em um lugar por 30 anos e ninguém percebeu? Só há uma resposta. Jesus era mais normal do que a gente imagina. Essa glória que João está testemunhando
que ele e os discípulos viram não era uma luz que saía de Jesus quando ele andava pelas ruas de Cafarnaum. Jesus não tinha uma auréola ao redor da sua cabeça como alguns pintores registravam. Uma das definições que eu mais gosto da glória é reputação. Aqueles homens e mulheres viram a reputação de um verdadeiro Filho de Deus e ficaram completamente fascinados com isso. E a partir do contato com essa glória, eles entregaram a sua vida para viver e espalhar a reputação de Cristo. Por isso se diz que eles viveram para a glória de Deus. Subtítulo: Um ser humano de verdade. Ao olhar para Jesus, os discípulos viram o Deus homem. Jesus encarnou e se tornou semelhante aos seres humanos, para se revelar qual era o plano original de Deus ao criar Adão. Isso é tão real que Paulo vai chamar o Cristo de último Adão, pois ele é a revelação perfeita de quem Deus é, mas também a revelação perfeita de quem nós deveríamos ser. Querido leitor, quero convidá-lo a passar um tempo comigo nas páginas deste livro para vermos o que os discípulos viram. Entenda que, se quisermos viver como Paulo, Pedro, Estevão, Maria ou João, antes de tentar imitar seus comportamentos, precisamos descobrir o que eles viram. Eu já posso adiantar que eles se relacionaram com um ser humano inteiro. Eles contemplaram o plano original de Deus para a humanidade. Seus ouvidos ouviram, suas mãos apalparam, seus olhos viram um homem sem pecado, vivendo a plena vontade de Deus Pai. Eles olharam para alguém que vive sem medo, livre das obras da carne e do amor por este mundo. Alguém que não se move baseado no medo do que vão pensar. Um homem livre, capaz de amar as pessoas como ninguém as amou antes. Jesus não viveu uma vida sobrenatural. Calma. Antes de ficar bravo comigo, deixe-me explicar o que quero dizer. O Filho de Deus viveu a vida normal. O que o Pai havia desenhado para cada um de nós, antes da fundação do mundo. Olhar para Jesus é ver como nós deveríamos ser. Mas o pecado gerou uma distorção, pois pensamos que soberba, imoralidade, maldade, maledicência, ira e impaciência são o normal, o padrão, uma vez que todos pecaram e estão vivendo fora da vontade de Deus. Essa distorção nos leva a ver a vida de Cristo como sobrenatural. Normal não é o que todos estão fazendo, mas o que o autor da vida determina como padrão de conduta para seus filhos. Jesus é a encarnação normal. Ele é a vontade de Deus com braços, pernas, olhos e boca. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olhe para Jesus, pois ele é totalmente Deus e totalmente humano ao mesmo tempo. Apenas por meio da encarnação nós podemos compreender quem nós somos em Deus. Ele é exatamente o que o autor de Hebreus escreveu. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado e que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, e o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 ao 2. Subtítulo: O propósito deste livro. Este livro tem 3 partes. Na primeira, vamos entender por que devemos olhar para Jesus durante nossa jornada nesta vida. Na segunda parte, vamos tratar aspectos práticos de como olhar para Jesus. Na última parte, vamos observar o que aconteceu ou o que acontece com quem olha para Jesus, o que esperamos ver ao olhar para Ele. Amém? Concluímos aqui a leitura da introdução.